Olá, eu me chamo Paula Isanelli, sou Relações Públicas e especialista em posicionamento de imagem, sobretudo no âmbito digital. E hoje nós vamos ter mais um podcast pousando novamente na cidade de Salvador, com a maior satisfação do mundo em conversar com o Dr. Ciro. Dr. Ciro Ventura, que é especialista em nutrologia, obesidade e emagrecimento. Mas antes de pedir para que ele se apresente um pouco mais, eu tenho que fazer duas coisas muito importantes. Primeiro, dizer que já fui paciente dele. E por isso a grande satisfação de tê-lo aqui, porque gostei muito dele enquanto médico. Mas, por ter sido paciente dele, vou já mostrar aqui que eu trouxe, doutor Ciro, a minha garrafinha de água Aí, ó. para Dando se exemplo. hidratar bem, né? Perfeito. Como o senhor sempre me ensinou, né? E também por saber que nas suas consultas você adora rabiscar, permita-me chamar de você, trouxe aqui um rabisco personalizado Oh, muito obrigado. em Pode deixar branco. que a gente vai Opa, usar ainda hoje um aqui. rabisco personalizado em branco para que você possa rabiscar o que quiser. Perfeito. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Ciro, eu sou médico. Vou muito além de ser apenas médico. Cada pessoa tem a sua vida particular e isso muitas vezes é o que traz a atenção até mesmo dos pacientes que se identificam com a postura da pessoa, né? Eu acho que desde que eu comecei na minha vida como médico, eu já trazia gostos anteriores, como um estilo de vida saudável, a prática de exercícios físicos diária, uma alimentação equilibrada. E hoje eu replico isso à vida dos meus pacientes e isso traz diretamente a eles sucesso em inúmeros aspectos, seja de saúde, seja profissional, em amoroso, em todos os aspectos. Interessante porque por mais que a gente fale assim que a gente não precisa ser exemplo para dar exemplo, ainda existe isso. Por exemplo, vou aqui falar. Imagina se a gente vai comprar uma roupa de esporte fino numa loja masculina e a gente se depara com um vendedor vestido com uma roupa de blusa de futebol. Então a gente toma um certo impacto. O fato de você já gostar anteriormente a entrar na faculdade de medicina sobre esse estilo de vida, é algo que talvez tenha se tornado mais fácil na sua escolha para o caminho em que você tomou no curso de medicina. E aí eu queria que você fizesse uma breve apresentação. Quem é o doutor Ciro por doutor Ciro? Bom, então se tratando de Dr. Ciro, na forma profissional de se enxergar, eu iniciei meu desejo na medicina já atrelado a esse estilo de vida saudável, que sempre foi um empenho da minha vida, de forma natural, e eu acho que isso que traz uma leveza no dia a dia, porque eu não preciso vestir uma capa diferente do que eu sou para orientar meus pacientes. Na verdade, isso ajuda, de certo modo, porque eu me coloco na situação deles e entendo também das dificuldades que existem muitas vezes e da privação que muitas vezes é passada como uma forma correta de se conduzir um tratamento, uma alimentação, uma vida estrita que precisa ser 100% voltada à vida saudável, sem deslizes, e que na verdade não é assim. Durante a faculdade, eu tive um contato logo inicial, principalmente com um grupo de estudos de obesidade, que foi uma iniciativa pessoal que eu tive na época de complementar até a própria carga horária que já tinha da faculdade, em que a gente participava de ambulatórios de atendimento de obesidade. Foi nesse momento que eu já comecei a me envolver com a área que eu trabalho hoje em dia, mas que me trazia uma certa frustração, afinal de contas, naquela época, a gente trabalhava diretamente vinculado ao SUS, e realmente a situação do tratamento da obesidade no Brasil, num cunho amplo e social, ainda é muito limitado, já que os tratamentos eles têm um custo mais elevado e que realmente, até o momento, isso se torna muito seleto para quem pode. Porém, naquela época, a gente já tentava trazer esses resultados de perda de peso para os pacientes de obesidade que eram do SUS, principalmente se debruçando em que? Modificação do estilo de vida. O que casa muito bem com alguns cursos que eu já fiz também voltados para essa área, e hoje casa no meu consultório, lá no Instituto, a abordagem não só da modificação do estilo de vida, mas também da utilização de tratamentos e medicações que potencializam esse resultado.
O que me frustrava, como eu comentei em especial naquela época do ambulatório, era o fato de que, pela dificuldade de acesso que se tinha a medicações, pelo custo de fato dos tratamentos, aliado à dificuldade também de se adquirir, vamos dizer, uma alimentação saudável pela praticidade, pela rotina dos indivíduos que muitas vezes não tinham uma boa condição financeira, era de que o que era considerado para eles sucesso era praticamente a manutenção do peso. Ou seja, de um ano para outro, se ele mantivesse o peso, era considerado no grupo sucesso. Por quê? Porque a gente sabe que a obesidade ela é uma condição crônica, multifatorial e, em especial, progressiva. As alterações e repercussões promovidas pelo excesso de peso tendem a tornar o grau de alteração no organismo daquele indivíduo, favorecendo com que a cada dia ele ganhe mais peso e tenha mais dificuldade de perder. Tratar um indivíduo obeso que precisa perder peso ou um indivíduo que tem um peso adequado e gostaria de perder 1, 2, 3 quilos é completamente diferente, porque a gente está falando de uma fisiologia bem funcionante e uma fisiologia mal funcionante, que desfavorece ele no processo de emagrecimento. Então, só de manter o peso era considerado sucesso. Por me frustrar, foi justamente por isso que eu preferi me apoiar em, digamos assim, direções de um estudo mais voltado para resultados de alto grau de conquista propriamente, com tratamentos combinados, com modificações do estilo de vida de forma personalizada, como inclusive é uma das propostas da medicina de precisão, que a gente já comentou anteriormente, que eu posso mais tarde falar mais um pouquinho. Com certeza, a gente vai entrar nesse assunto. Mas vou aproveitar que você falou sobre o SUS e essa situação da frustração e trazer um pouco para o mundo da rede social, né? Que hoje a gente vem com as informações, né? E aí você trouxe aqui para mim uma informação desconhecida, que de fato a manutenção do peso para eles era um ganho, mas que para o âmbito da medicina não é. Mas nem todo mundo sabe disso. Passa a saber a partir do momento que isso é divulgado. E esse é o grande objetivo, né? Quer seja no SUS, quer seja de uma forma mais individualizada, quer seja mudando um pouco o seu ambiente de trabalho, mas você precisou estar no SUS, se frustrar enquanto médico, para entender que precisava levar a outras pessoas que manter aquele peso, aquela perda de peso, não é o sucesso, né? Que o sucesso ele depende do objetivo individualizado de cada pessoa, não é isso? Exatamente. Eu acho que as redes sociais elas servem também como um amparo de trazer informação sem custo necessário para quem precisa. Então, apesar de muitas das vezes eu ter o empenho e o interesse de trazer, por exemplo, no Instagram um vídeo mas bastante científico, embasado em literatura, e que, para mim, por exemplo, é um vídeo impactante por serem conhecimentos que me agregam muito, talvez para o paciente que está precisando de uma orientação básica, de talvez trocar uma bebida adoçada por uma bebida zero, ou que precisa de coisas básicas para já começar a ter uma transformação, ele não precise de algo tão complexo assim ainda, e você já consegue oferecer essas informações básicas que modificam a vida deles pelas redes sociais. Não, sem dúvida, mas do ponto de vista do marketing também a gente precisa entender quem é o seu público. No caso da rede social, de repente, o seu público não seja essa pessoa que precisa desse tipo de informação. Para isso, a gente precisaria de um estudo. Então, talvez o seu conteúdo mais técnico, eu que sou consumidora do seu conteúdo, né, pode ser que para mim a audiência chegue, o conteúdo eu absorva. Pode ser que para outra pessoa não, mas tudo isso é preciso uma análise do seu público, do seu objetivo e de onde você quer chegar. Mas a gente vai falar disso um pouco mais na frente também, até porque a gente tem a sua trajetória na medicina até a abertura do Instituto Ciro Ventura. E se você pudesse falar um pouco como se deu esse desejo, né, de abrir o Instituto, né, porque pelo que eu vejo lá é algo bem, um instituto que é multiprofissional, como que isso aconteceu ao longo da sua trajetória de medicina? Talvez não com o nome consolidado Instituto Ciro Ventura, já havia de minha parte uma vontade de sim ter um local que fosse não só acolhedor, mas que conseguisse contemplar todas as necessidades primordiais ao longo de um tratamento de obesidade ou mesmo de reposição hormonal e qualidade de vida que um organismo e um indivíduo iria precisar.
Isso fez também direcionar muitos dos meus estudos, de modo que, se eu entendo que a obesidade é uma problemática muito grande no Brasil e em todo o mundo, e o excesso de peso já está presente em mais da metade da população, ou seja, é mais fácil você encontrar hoje um brasileiro que tem excesso de peso do que está com peso adequado. Então, você entende de que as mesmas demandas que esse público possui e os mesmos problemas que os acometem também merecem atenção. Então, se a gente fala em qualidade do sono, a gente sabe que o sono influencia diretamente na alimentação, assim como a alimentação influencia diretamente no sono. A gente sabe, por outro lado, também que muitas das medicações que são utilizadas hoje para diversas finalidades de tratamento podem prejudicar o sono e podem favorecer ganho de peso. Então, se um médico que trabalha como eu, com pacientes que buscam perder peso, não entende de forma ampla de outros tratamentos e outras medicações, mesmo de áreas como psiquiatria, ginecologia, ele fica perdido e ele não vai conseguir realmente ter sucesso, um verdadeiro sucesso nos tratamentos. Então, se você pensa dentro desse mundo de possibilidades que se tem no tratamento de obesidade, e você lembra que condições como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, né, um quadro que traz diversos prejuízos à saúde do indivíduo, está correlacionada diretamente com excesso de peso? Doutor Ciro, só um parêntese. Para quem está nos assistindo, a apneia, o que seria aquele ronco que a pessoa tem? Isso, quando a gente fala em ronco, o ronco não necessariamente ele é patológico, ou seja, não necessariamente ele dita uma doença na vida da pessoa, mas isso merece avaliação justamente pelo fato de que a apneia é uma condição grave que tem sim riscos de vida e muitas alterações metabólicas promovidas por essa alteração da apneia, que são interrupções no ciclo respiratório do indivíduo ao longo da noite, que são naturais. São processos naturais que acontecem com todo mundo tem essas pausas ao longo da noite. A questão é o quantas pausas acontecem ao longo da noite da pessoa e por quanto tempo isso acontece. Isso influencia diretamente na saturação dela, fazendo com que ela baixe sua saturação, perca sua oxigenação e como um reflexo, como talvez de forma simulada o indivíduo que está se afogando, já que o organismo entende, meu Deus, ele está sem oxigênio, ele gera estímulos adrenérgicos, libera adrenalina e isso acaba interferindo nos níveis pressóricos, na sensibilidade à insulina, enfim, no metabolismo como um todo dele. A gente sabe que a apneia do sono ele traz diversos problemas e tem uma correlação direta com a obesidade. E qual a forma de avaliação da apneia? Apenas clínica? Não, ele exige muitas vezes uma avaliação com um exame, como por exemplo, uma polissonografia. Foi justamente por isso que eu me dediquei a estudar polissonografia, já que se obesos têm um grau de ocorrência muito grande dentre este grupo de apneia do sono, eu me vi na obrigatoriedade de, trabalhando com isso, entender de polissonografia para poder solicitar e orientar meus pacientes, até mesmo para iniciar, juntamente com um profissional habilitado, um otorrino, um fisioterapeuta respiratório, né, do sono, seus tratamentos para isso. Então, no fim das contas, a medicina ela não é estática, né? Ela precisa estar em constante evolução e é o que vem acontecendo no Instituto. A gente vem agregando outras áreas que iniciou, a princípio, apenas comigo, e que foi, a partir disso, surgindo grandes demandas do tipo, precisávamos também de alguém para pensar, obviamente, na alimentação. É um ponto inquestionavelmente fundamental no processo de emagrecimento e de qualidade de vida do indivíduo, né? Nós somos o que nós comemos e o que o nosso corpo faz com o que a gente come. Isso é um ponto importante, pois não necessariamente a mesma alimentação e a mesma dieta é boa para todo mundo. Cada organismo vai ter suas necessidades e isso precisa ser personalizado. Isso que você falou agora sobre personalização é algo que no marketing a gente trabalha bastante, né? O que o Instituto Dr. Ciro precisa, o que o Instituto Ciro Ventura precisa e o Dr. Ciro precisa é diferente do que um outro médico precisa, é diferente do que um outro cliente de outro nicho precisa. E aí a gente vê essa sua belíssima explicação sobre a apneia. Quantas pessoas possuem esse conhecimento e sequer se preocupam em tratar e descobrir coisas a respeito sobre isso? E que muitas vezes, doutor Ciro, não precisa, inclusive, posso até estar errada e me corrija se eu estiver, não ir diretamente num especialista, mas entender através, talvez, de um clínico geral, não sei, e fazer exames para depois sim levar num especialista para poder melhorar. Às vezes a gente não entende o porquê que não está conseguindo perder peso. Acredito que
se a gente chegasse aqui com a temática e eu abrisse o podcast dizendo, doutor Ciro, quero perder peso, acho que nós teríamos a maior audiência de todos os podcasts gravados, porque acho que é o que todo mundo quer, né? Perder peso. Como você bem falou, mais da metade da população brasileira é considerada obesa, né? Então aí a gente parte do princípio, como você também citou, da personalização. E aí a personalização da dieta, por exemplo, do plano alimentar, né? Que acontece muito. Você foi na nutricionista, a nutricionista passou, deixa eu ver, deixa eu copiar. Você foi no doutor Ciro, o que foi que ele passou para você? Isso eu gosto bastante. Será que eu não consigo uma receita para comprar para mim? E assim as pessoas vão fazendo sem entender essa individualidade biológica e, como você bem falou, essa questão da apneia. Nem todos os indivíduos sofrem da apneia, correto? Né? Nem todos os indivíduos eles têm alguns hormônios que atrapalhem no emagrecimento ou na performance, né? É exatamente isso. Na verdade, se você pensa em personalização da alimentação, um erro crasso que a gente vem observando é a falta de personalização no tratamento médico para a obesidade. Ou seja, quer emagrecer? A pessoa pensa em que? Ozempic. Meu Deus, você está falando de uma única medicação dentre uma gama de possibilidades, um arsenal medicamentoso que a gente tem disponível que precisam de indicação. Não estou querendo dizer que a gente vai criar bloqueios ou barreiras para o indivíduo iniciar um tratamento medicamentoso. Não, quando a gente vê benefício nisso, em especial quando ele tem um percentual de gordura mais elevado, isso é extremamente válido. A questão é que não necessariamente a opção que é tida como melhor para todo mundo, porque nos estudos favorece maior perda, vai ter funcionalidade e vai ter o melhor efeito nele. Afinal de contas, existem questões biológicas na metabolização do próprio remédio, mas até mesmo na indicação, como por exemplo na interferência do comportamento alimentar que aquela medicação gera. Então, se você pensa no indivíduo que, por exemplo, tem um apetite aumentado, uma medicação que realmente auxilie melhorando controlando esse apetite dele, pode ser um auxílio no processo de melhora do estilo de vida. Mas se esse indivíduo ele já diz, Ciro, eu nem tenho tanta fome assim. Esse é o perfil que precisa de fato reduzir o apetite e agora passar a comer nada? Não. Muito provavelmente ele precisa melhorar as escolhas alimentares dele. Afinal de contas, para ele estar com excesso de peso, alguma causa deve estar por trás e que pode ser comportamental alimentar ou pode ser metabólica. E aí a gente avalia justamente isso em consulta. Perfeito, né? Mais uma vez a personalização. Exato. E voltando à personalização para o marketing, nessa sua crescente, da sua trajetória, que eu acredito que vai ser ainda mais brilhante, que a gente vai falar mais na frente sobre medicina de precisão, é a questão da construção do instituto em si, né? Eu vejo no seu Instagram, eu vi lá você com um martelo. É a humanização, é ali aquele desejo de você ter aquele espaço e de dividir aquele espaço com as pessoas que você pretende ajudar a perda de peso, a melhorar a performance, a ter uma longevidade, enfim, a tudo que você se propôs na medicina, né? E aí você construiu um instituto, eu falo fisicamente, do ponto de vista de marketing, essencial, com seus traços pessoais, né? Eu vejo pelo seu Instagram que é extremamente humanizado, né, que é algo que a gente defende muito hoje em dia no marketing, que as pessoas utilizam muito ChatGPT, por exemplo, sem discriminar quem utiliza, porque é muito usual e bom também, né, a gente não pode deixar de lado a inteligência artificial, mas é preciso saber como utilizar esse tipo de inteligência artificial. E você traz na sua trajetória de Instagram, o que você gosta de forma pessoal. E lá tem uma sanfona, por exemplo. E eu sei que você gosta de tocar sanfona porque no seu Instagram você coloca lá que toca uma sanfoninha, né? E você tem... o ambiente é tão agradável que você nem sente o tempo passar. Você é tão bem recebido quando você entra que você nem sente o tempo passar. Então, vamos supor que você atrase na consulta anterior 2 horas. Geralmente, as pessoas ficam irritadas, né? Poxa, o Ciro marcou comigo, o doutor Ciro marcou comigo às 9, já são 10, vai dar 10h30, nada dele sair. Mas só que a pessoa está ali usufruindo do ambiente que foi tão personalizado pelo doutor Ciro, que tem o toque dele, que a pessoa entra na sua consulta e sai com a chave mestre, que para mim é o quadro que você colocou ali do ganho do paciente, né? Que, se eu não me engano, é com giz. Isso né? mesmo. Então, o paciente, depois de tudo isso, ele sai com aquela vitória,
né, com a sensação de que eu conquistei algo. Ou, se não conquistou, o que é que eu preciso fazer para conquistar? Através da sua motivação, obviamente. Tudo isso são estratégias de marketing, né? O marketing ele é muito amplo, né? Desde a construção do seu instituto, né? Mas focando aqui no marketing digital, existem várias estratégias para isso, né? Como as redes sociais, por exemplo, que é o que a gente vem tratar aqui sobre como levar a informação de forma clara e precisa para as pessoas que são o seu público, que não necessariamente é o meu ou de outra pessoa. Queria que você falasse mais um pouquinho, assim, que você não se limita apenas à rede social do Instagram. Como eu disse no início aqui do nosso programa, eu fui sua paciente e a gente se comunicava muito pelo WhatsApp, que também é um outro canal, né? Você tem o Instagram, você pode ter outros canais, por exemplo, que não se limite somente a ele. E o paciente se sente mais próximo ainda do médico. E aí a gente vem quebrando tabus em que o médico era o rei, que eu só poderia ter acesso a ele no dia da consulta, no horário marcado, e depois que ele me desse um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? E isso você quebra a partir do momento em que você chega para mim, Paula Isanelli, sua paciente, ex-paciente, e dizia, boa noite, Paula, como está o seu tratamento? Logo após uma semana. Está tendo alguma dificuldade? Isso é um atendimento personalizado também. Então, se pudesse falar um pouco mais sobre isso, como você leva isso em consideração e entende o resultado disso para os seus pacientes, seria excelente. Bom, então esse contato direto faz total diferença, né? A gente sabe que quando o paciente ele fica desassistido, ele recebe apenas uma orientação do tipo, olha, o senhor tem o nível do açúcar alterado, o senhor precisa emagrecer, viu? Vai lá, emagreça e volte aqui para a gente ver como ficou. É completamente ineficaz. A gente sabe que se nós já possuímos limitações como médico até nas nossas vidas em termos de cuidados com saúde, ou seja, não é porque o médico ele é médico que naturalmente a vida dele é 100% voltada à saúde, por mais que muitas vezes ele busque isso. O paciente também vai apresentar limitações e muitas vezes vai por questões emocionais ou por questões de trabalho, enfim, por inúmeros aspectos, apresentar deslizes ao longo do processo. Quando o médico ele está aberto ali por diferentes canais de comunicação, eu entendo que ele acaba também possibilitando que o paciente se abra e não só readeque a seus objetivos iniciais, mas se relembre, né? Retome aquela busca pelo objetivo que ele tinha inicial. Então, se você pensa hoje de forma ampla quanto a isso de contato em Instagram, contato em WhatsApp, eu tenho uma postura de realmente todos os meus pacientes terem meu contato do WhatsApp e todos tirarem dúvidas comigo. Eu sempre informo que pode acontecer de eventualmente não ser uma resposta muito breve, afinal de contas eu estou atendendo, né? Eu tenho obrigações a cumprir. Porém, eu tento ao máximo sempre estar próximo deles e dando esse suporte, porque eu sinto que assim eles se sentem mais acolhidos e o resultado inquestionavelmente é superior. Relembro do que eu falei na época ainda do grupo de obesidade, em que a gente não tinha esse acompanhamento tão próximo assim e via com a periodicidade mais longa. Muitas vezes isso frustrava também o fato de que, apesar deles começarem bem no processo, acabavam saindo e muitas vezes não voltavam ao planejamento que se tinha sido traçado. O acompanhamento que a gente oferece, esse suporte que a gente presta, faz total diferença justamente nisso, de dar uma possibilidade para o paciente não só tirar dúvidas e esclarecer questionamentos, não criar medos, afinal de contas, hoje em redes sociais a gente ouve muitos mitos, inclusive, envolvendo tratamentos medicamentosos que trazem medo e receio ao paciente, ou seja, muitas vezes o paciente tem uma indicação formal, uso de alguma medicação, mas ele ouviu que alguém que muitas vezes usou sem indicação e sem acompanhamento médico teve algum problema, algum colateral, e ele diz, essa medicação, não quero não, porque isso aí dá náusea, quando na verdade não é assim que funciona. A gente sabe que na verdade a escolha medicamentosa tem que partir da necessidade de cada paciente, mas o ajuste de dose, ele precisa ser feito de forma personalizada com o profissional, e não como está muitas vezes em bula. E é justamente por meio dessa abertura, desse maior canal de comunicação, que a gente ajusta, melhorando e tendo a maior assertividade nos resultados do tratamento, mas também minimizando queixas e colaterais. Isso que, ao meu ver, é um dos pontos que traz sucesso para o Instituto, que vem fazendo a gente crescer. É o grau de eficácia no processo de perda de peso com um suporte e uma atenção muito grande que minimiza muito a evolução e queixas de colaterais. Afinal de contas, a gente está colado ao paciente para tirar qualquer dúvida e corrigir qualquer ponto.
Para a gente entrar aqui na medicina precisa, vou fazer 2 colocações que já estou aqui morta de vergonha. Eu me lembro que na minha primeira consulta, eu cheguei já dizendo assim, primeiro que eu tinha me automedicado, né? Para perder peso e melhorar minha performance no esporte. E quando eu cheguei lá, eu já cheguei assim, pelo amor de Deus, não me passe Ozempic. Então foi justamente o que você falou agora, né? O que é para um não é para outro. E de repente você ouve que foi o que aconteceu comigo. Ah, tá todo mundo vomitando, todo mundo passando mal. Reportagens que muitas vezes as manchetes vêm para impactar e você não lê o que está ali. E aí você acaba se perdendo no mundo e você já chega com um pré-conceito, né? Mas quem entende de fato é o médico. Uma outra coisa que você faz bastante, que eu acho excelente na sua rede social, é interagir pelos stories. Você coloca sempre caixinhas de perguntas e eu percebo, posso até estar enganada, que sempre ao fim do seu expediente de atendimento, você vai lá e responde o máximo que você pode às pessoas. Então, isso é uma forma de engajamento e de interação com aquele público. E aquele sim é o seu público, né? Porque eles vão exatamente na dor que eles têm. E você exerce isso com muita maestria, né? Não importa, ontem eu estava inclusive assistindo a uma explicação sua, então não importa quanto tempo você leve, desde que a pessoa entenda aquele seu público. Né? Nem sempre, volto a dizer, o objetivo é quebrar tabu, utilizar termos mais simples, como por exemplo, a Ozempic, ela serve para emagrecer, mas a Ozempic, se eu não me engano, ela foi criada para diabéticos. Estou errada? Em sua, grosso modo, assim. Então, na verdade, a semaglutida, ela foi uma medicação que é a substância do Ozempic, ele foi criado com a finalidade de... ele foi, na verdade, estudado e foi avaliado ao longo dos estudos que a eficácia dele era muito boa, não só nos níveis de controle glicêmico, mas também no processo de favorecer perda de peso. Afinal de contas, ele atuava também em algumas vias de comportamento alimentar cerebral e outras vias metabólicas, como, por exemplo, sensibilidade à insulina, esvaziamento e lentificação gástrica, vários outros pontos de atuação dele. O fato é que a semaglutida, ela teve doses preconizadas para o tratamento de diabetes e teve doses preconizadas para o tratamento de obesidade, com tratamentos que diferem na sua forma de condução. A semaglutida, ela possui nos Estados Unidos 3 formas de apresentação, que são o Rybelsus, uma forma oral, o Wegovy, que é uma forma injetável, e o Ozempic, que é a segunda forma injetável. O que acontece é que o Ozempic ele foi criado numa dose destinada para tratamento de diabetes, que é uma dose inferior à que é utilizada com o objetivo de perda de peso, que seria a Wegovy. Ambas possuem a mesma substância, seria talvez como uma dipirona de 500 mg ou de 1 grama. A questão é que, no Brasil, houve acesso apenas do Ozempic. Apesar do Wegovy ter sido aprovado, ele nunca foi comercializado aqui. Então, o que aconteceu? As pessoas entenderam que semaglutida é uma medicação aprovada para o tratamento de obesidade e o Ozempic é a medicação destinada a isso. Como era uma medicação de fácil acesso, porque não necessariamente requisitava receita para sua aquisição na farmácia, afinal de contas, medicações para diabetes, em sua grande maioria, não exigem receita, muitas pessoas começaram a comprar por ouvir que é uma medicação segura, que de fato é, mas que merece atenção, afinal de contas é segura para quem merece e quem pode utilizar. E pode trazer muitos colaterais e problemas sim para quem não tem indicação e que não deveria utilizar. E é aí que veio o problema. Afinal de contas, as pessoas agora tinham acesso direto na farmácia a uma medicação que poderia auxiliá-las no processo de perda de peso, porém, sem ter um direcionamento médico até mesmo de como controlar ou minimizar colaterais e mesmo de como conduzir na utilização das doses. E o que foi feito e o que geralmente é feito? O paciente lê a bula que tem na caixa do Ozempic e fala, opa, é dessa forma que eu tenho que tratar. E foi exatamente assim que eu fiz, sozinha, viu? E aí, o que acontece? Se você olha aquela bula, aquela dosagem foi toda preconizada para o tratamento de diabetes. Ou seja, a maior parte das pessoas que utilizam o Ozempic por conta própria estão usando errado. E por isso, muitas vezes, elas não só deixam de ter um resultado expressivo que elas conseguiriam ter com o Ozempic, como muitas vezes elas começam a ter muito mais colaterais e queimam a medicação. Acabam dizendo que a medicação, e descredibilizam a medicação, né? Dizendo que a medicação é uma medicação que só faz vomitar, que dá muito enjoo, que perde peso, mas o peso volta. Quando, na verdade, quando bem trabalhado junto ao profissional,
Uma medicação extremamente segura e muito eficaz. Claro que, quando em monoterapia, sozinha, nem sempre ela vai ser o tratamento mais eficaz que a gente tem a oferecer. Mas hoje nós temos uma diversidade de outras opções de tratamento que, por diferentes vias de mecanismo de ação, potencializam isso e fazem com ela com o uso do Ozempic não só ter resultados mais expressivos, muitas vezes aproximando até mesmo de uma cirurgia bariátrica, como a gente observa lá no Instituto, mas sem expor aos colaterais que eram esperados numa dose muito alta de uma única medicação. Veja quantos tabus nós já quebramos aqui, e um exemplo deles é essa explicação sobre a Ozempic, mais uma vez com maestria, de forma simples, que eu tenho certeza que todo mundo vai entender. Nós conversávamos anteriormente e eu citei aqui que cerca de 2,6 bilhões de pessoas consomem o YouTube por mês no Brasil, né? Levando isso para a rede social do Instagram, a gente tem cerca de 115 milhões de pessoas ativas no Instagram no Brasil. Né? Se não me falha a memória aqui, acho que nós somos o segundo lugar de consumo de país da rede social. Então, veja quanta informação importante você está levando para as pessoas, para o Brasil e para o mundo. E quebrando mais 2 tabus aqui, vou deixar aqui para que você fale à vontade da medicina de precisão e da reposição hormonal, né? Já que ainda existem grandes tabus sobre reposição hormonal, falando que uma mulher, por exemplo, sua voz vai engordar, você vai criar pelos, você vai... sei lá, é tanta confusão que a gente se perde, de fato, nas explicações. E na medicina de precisão, né, o que é que ela é e como ela vem trazer melhoria para a longevidade das pessoas, da população, principalmente no Brasil, com esse dado tão importante que você trouxe aqui, que mais de 50% da população é obesa. Bom, perfeito. Então, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente não necessariamente está falando em uso abusivo hormonal. Essa é uma grande diferença que tem que ficar muito clara, porque muitos dos colaterais que são descritos em literatura e que são observados na prática clínica, que a gente observa recorrentemente, às vezes até saem manchetes de TV, tem correlação com o uso equivocado de tratamentos hormonais. A gente sabe que os tratamentos hormonais, eles são muitas das vezes essenciais para melhorar a qualidade de vida dos indivíduos e que hoje, se você pega um homem médio no Brasil, ou seja, um homem na faixa dos seus 30, 40 anos, que não esteja nem dentro do peso adequado, nem com obesidade, um indivíduo com sobrepeso, como eu citei, mais da metade da população brasileira hoje, muito provavelmente ele vai ter níveis, por exemplo, de testosterona menores do que o avô dele possuía, que talvez tinha um estilo de vida muito mais saudável, uma exposição a toxinas e poluentes no ambiente muito menor, e, consequentemente, talvez ele fosse em termos de níveis hormonais, até melhor do que esse indivíduo mais jovem. Hoje a gente sabe que existe um grande reflexo desse estilo de vida, mas também do excesso de peso, na capacidade de produção hormonal dos organismos. Então, quando o indivíduo está acima do peso, há uma sinalização inibitória, muitas vezes, da produção hormonal daquele organismo, como no caso do homem, e é muito comum a gente pegar mesmo jovens que, por terem excesso de peso e estarem acima do peso, estão com níveis muito baixos de testosterona, e isso traz prejuízos inúmeros à saúde dele, não só na qualidade de vida, mas também riscos cardiovasculares. E falando de riscos cardiovasculares, a gente vê a mesma coisa quando se trata do público feminino, em especial a partir dos 40 anos. Por quê? Porque é a partir dessa faixa dos 40 anos que a mulher se aproxima de uma fase da vida dela, que é o climatério, uma fase que todas as mulheres irão passar, e que por um processo de falência ovariana irá ter uma curva de queda da capacidade de produção de hormônios. Esse é um processo natural da vida da mulher. O que acontece é que a gente sabe hoje que essa queda hormonal não só implica em colaterais e efeitos e sintomas de fato que ela percebe, como os calorões, como alteração do humor, mas impacta diretamente também, por exemplo, no seu risco de problemas cardíacos, de problemas cardiovasculares. E para essas mulheres fazer, por exemplo, uma reposição hormonal, não só traz um grau de proteção para essa questão do risco cardiovascular, como corrige muito das queixas e sintomatologias envolvidas com essa baixa hormonal, envolvendo libido, envolvendo apetite, redistribuição de gordura, que, inclusive, falando dessa redistribuição de gordura que acontece na mulher,
ela muitas vezes antecede até mesmo a baixa hormonal. Então, muitas vezes, se o médico ele não tem conhecimento disso, e a gente, como lida diretamente com tratamentos do peso, a gente está completamente voltado a isso lá no Instituto, a gente tem uma atenção muito grande em acompanhar estudos, novidades. Já existem estudos que mostram que até 8 anos antes da mulher apresentar a baixa hormonal, ela já começa a apresentar alguns sintomas de alterações na distribuição, por exemplo, da gordura corporal e de composição. Ô, doutor Ciro, já fazendo aqui uma consulta de graça, que idade é essa? Porque eu tenho 37 anos, estou perto. E é importante, inclusive, ficar atento justamente a essa faixa etária. Afinal de contas, se a gente diz que a mulher entra numa média na menopausa entre os 40 e os 60, ou seja, uma faixa muito ampla, uma mulher que entra aos 45, 8 anos antes, como citam nos estudos, talvez antes mesmo dos 40, ela já começasse a perceber algum grau de alteração nessa composição corporal e distribuição de gordura. A mulher que por vida tem uma tendência principal de acúmulo de gordura em regiões de glúteos, de coxas, a partir do momento que ela apresenta baixa hormonal em direção ao climatério e à menopausa, aquela gordura se redistribui indo principalmente para a região abdominal. Isso aumenta muito os riscos cardiovasculares, além de afetar diretamente a autoestima das mulheres. E a autoestima é algo que eu bato muito lá a tecla, que não é apenas questão estética. Quando a gente se cuida e a autoestima está boa, a gente tem também outros vários pontos de atenção na saúde que são muito prezados. Ou seja, o indivíduo que está bem, ele tende a se cuidar para se manter bem. Muitas vezes o indivíduo que está descuidado é o que menos se atém aos pontos como alimentação, atividade física, porque ele ainda está desmotivado. É justamente por isso que o emagrecimento eu considero hoje um ponto angular da medicina. O indivíduo que está acima do peso e passa a emagrecer, desde que de forma saudável com acompanhamento médico, ele não só vai ter benefícios pelo emagrecimento, mas ele vai ter um amor pessoal, né, uma autocompaixão e também uma autoestima maior para buscar outros tratamentos adjuntos. Então é muito comum um paciente que inicialmente era mais descuidado, após emagrecer, começar a ter maiores acompanhamentos com dermatologia, se prevenir em relação ao envelhecimento cutâneo, ter outros aspectos de saúde, e é justamente isso que eu digo em ponto angular. São hábitos bons que trazem outros hábitos bons, e o emagrecimento é um deles. Doutor Ciro, só vou dar um alerta, né? O senhor pode... o senhor não, você, como nós combinamos no começo, né? Pode salvar casamentos ou acabar casamentos, né? Até porque a autoestima ela vem justamente com essa situação, né? Muitas mulheres reclamam, muitos maridos reclamam que as mulheres não têm libido, ou até companheiras mesmo reclamam, enfim. E quando a autoestima vem, às vezes vem também a separação. Então, cuidado para depois você não estar aí, o pessoal batendo na sua porta e processando. Não, mas a gente fazer o bem, né? A gente já salvou vários casamentos lá, inclusive, porque muitas vezes a pessoa acredita que a baixa da libido é por alguma frustração do casal, e muitas das vezes sim, existe uma questão de forma de lidar e de, digamos, comprometimento com a relação que faz completa diferença em termos de desejo, em termos de libido, mas muitas das vezes a causa é orgânica, e essas causas orgânicas geralmente melhoram muito quando a gente dá a devida atenção ao problema e geralmente se repõe os hormônios quando estão em falta. Perfeito. E antes da gente fazer as considerações finais, o que é que você pode nos falar e nos ensinar, sobretudo, da forma mais simples possível, sobre a medicina de precisão? Bom, a medicina de precisão é uma área em paralelo às demais áreas médicas, ou seja, existem nutrólogos de precisão, psiquiatras de precisão, oncologistas de precisão. Na verdade, é uma forma de abordagem e um olhar mais assertivo da medicina que utiliza de tecnologias como, por exemplo, as avaliações e testes genéticos para entender as demandas pessoais de cada organismo e não apenas seguir uma linha de pesquisa como, por exemplo, um tratamento medicamentoso aplicado em toda uma população. Claro, né, que as pesquisas e os estudos em grandes populações seguem valendo e são muito importantes, mas a partir do momento que a gente consegue personalizar isso, a gente não só acerta mais e tem mais resultados, como minimiza muito colaterais e entende muitas vezes a raiz do problema do paciente que se enxergou por vida de uma forma e foi muitas vezes criticado até na sua forma de agir, da sua forma de lidar, e que a gente entende que por questões genéticas pode ter grande influência nisso. E mais uma vez a personalização, assim como no marketing, na medicina de precisão também, né?
cada indivíduo possui as suas exigências e isso precisa ser respeitado e difundido, né? Já adianto que, diante do que você explicou aqui sobre a questão da menopausa, por exemplo, e a distribuição da gordura pelo corpo da mulher, assim que acabar aqui o podcast, eu já vou remarcar minha consulta e vou voltar, porque tudo que você falou acontece comigo, né? Nas pernas, no abdômen, nos culotes, não sei se o termo técnico é esse, mas que as pessoas vão entender assim. E se a gente puder, antes das considerações finais, fazer um ping-pong aqui rapidinho, né, de respostas bem rápidas, que são dúvidas que eu vejo as pessoas terem, amigas, e que eu ouço muito. Se puder responder, se pesar todo dia é bom? Depende. É difícil responder de forma rápida, mas pode ser bom para quem entende que a oscilação dia a dia é natural. Eu sugiro e recomendo fortemente a pesagem semanal. É uma pesagem que vai ser mais realista, que vai ajudar a guiar no processo de perda de peso. Mas para quem tem a frieza de olhar o peso subindo, mesmo estando numa dieta de emagrecimento, e entender que faz parte do processo, o importante é o médio e longo prazo, sem problemas. Quais os cuidados que as pessoas devem ter ao procurar informações nas redes sociais sobre o emagrecimento, sobre a nutrologia, sobre longevidade? Bom, em primeiro lugar, eu acho que a prioridade é não se guiar apenas pelo conteúdo que você assiste no vídeo, porque muitas vezes ele pode até ser verídico e ser um conteúdo aplicável para parte da população, mas não para toda a população. Então não é porque eu gravo um vídeo e digo que um tratamento é bom, que ele é bom para você. Então eu recomendo fortemente que procure um médico de confiança, que saiba lidar com o seu caso, que saiba entender quais são suas necessidades e dê tempo hábil a isso. Afinal de contas, a gente vê muitas vezes atendimentos tão rápidos e Ctrl+C, Ctrl+V que perdem completamente essa personalização que foi talvez o foco da conversa desde o início. Verdade. A partir do momento que você coloca o seu posicionamento numa rede social e faz disso uma constância, você vai se tornando uma autoridade naquele segmento. Então, nas redes sociais, como você se enxerga com esse papel de autoridade, né, levando essa informação para a população? Já que a gente está falando aí de cerca de 150 milhões de pessoas que estão no Instagram. Eu vejo a construção das redes sociais com um olhar mais otimista, no sentido de que eu prefiro me voltar mais para exposição de dados científicos ou mesmo mostrar formas de auxiliar outras pessoas. Mas se você for de fato entrar no meu perfil e olhar, você não vai ver antes e depois. Eu não gosto, é muito meu, pessoal, não gosto de exposições diretas dos pacientes, apesar disso ser chamativo. Eu não gosto de polemizar, então isso acaba talvez influenciando em não ter um deslanchar tão rápido em termos de crescimento de números em redes sociais, o que não reflete necessariamente no consultório. Afinal de contas, um paciente, ele não precisa de polêmica, ele precisa de alguém que trate a condição dele, que ouça ele com atenção, que seja respeitoso. E eu vejo o meu perfil muito mais nessa direção do que propriamente um perfil viral. Não, perfeito. As pessoas que lhe procuram através da rede social, só voltando um pouquinho, eu acredito que ninguém vai para um médico porque viu ele na rede social. Talvez só se for um médico TikToker ou um médico super famoso. Mas geralmente é a indicação de alguém e você vai na rede social validar aquelas informações que foram te passadas. E eu acredito que isso acontece com o seu nicho. E é exatamente isso. Você passa as informações de acordo com o que você propõe para o seu paciente. A gente não está falando aqui de viralização, mas de autoridade no que você fala e no que você se propõe para os seus pacientes, que você faz muito bem, diga-se de passagem, falando lá tanto nos vídeos como em postagens estáticas também. Eu digo postagens estáticas, é você mostrando um pouco da sua vida pessoal, em que você pratica atividade física, que você vai para a praia, que você também come errado. Eu vi uma postagem sua lá bem antiga, você tomando um copo de cerveja, né? Mas enfim, são coisas normais, né? Como você falou também no início, a gente não pode se privar de tudo, mas precisa de um acompanhamento. Então, eu gostaria de parabenizá-lo, né, por toda a sua trajetória. Não tenho dúvida de que ela vai ser muito maior do que você já alcançou até o momento, né? Gostaria que, se possível, você fizesse as suas considerações finais, agradecendo o seu convite aqui ao nosso podcast.
Bom, perfeito. Em relação ao estilo de vida, é justamente isso que a gente prega. Na verdade, é algo equilibrado, mas o equilíbrio não necessariamente é 50% saudável e 50% ruim. Talvez seja 90% saudável e 10% ruim, afinal de contas, dessa forma, a gente consegue ter uma vida não só de muito mais qualidade, mas longa também. E esse é o nosso grande foco lá no Instituto, né? Trazer melhorias na qualidade de vida dos nossos pacientes mesmo. Eu acho que ser verdadeiro também é algo fundamental em redes sociais, então o Ciro que aparece lá é o real Ciro, a gente não tem distinções no meu dia a dia do que acontece lá e eu não escondo as caras, lá é muito realista. E esse convite foi excelente, eu gostei muito, agradeço inclusive, e sem dúvidas a rede social pode sim ser um mecanismo excelente nesse processo de captação de pacientes e como você falou, muitas vezes a gente acredita que não, que um vídeo, por exemplo, não vai ser a causa de trazer um paciente, que ele vai vir apenas por indicação de alguém, mas eu possuo inúmeros pacientes que não tinham contato com nenhum paciente meu, confiaram realmente na forma de expor o conhecimento, ou mesmo mandaram uma mensagem e por abertura eu tirei alguma dúvida e isso auxiliou no processo dele começar o acompanhamento conosco. E já está comemorando também os resultados, né? Excelente, veja aí a abertura, como a gente falou, da questão do WhatsApp. Doutor Ciro, eu só tenho que agradecer a sua presença, sei que seu tempo é bem corrido, o conteúdo ele foi excelente, excepcional, tenho certeza que muita gente vai tirar muitas dúvidas sobre o assunto, linguagem fácil, simples, que leve à população esse risco tão grande que é a obesidade, que às vezes muita gente se desleixa ao longo da vida mesmo, a questão da reposição hormonal, a questão da medicina de precisão, né, que vem talvez na vida das pessoas com muita novidade, né, e muita gente nem tenha ouvido falar e que esteja ouvindo falar pela primeira vez agora. Então, muito obrigada, espero que a gente possa ter outros encontros para falar sobre outros assuntos e a minha gordura redistribuída pelo meu corpo, que eu vou voltar. Perfeito, eu que agradeço o convite. Pessoal, esse aqui foi mais um podcast com o Dr. Ciro, especialista em nutrologia, obesidade e emagrecimento.